Graças e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez para o nosso cafezinho e para pensarmos a respeito da palavra de Deus. Temos pensado nos nossos últimos encontros sobre se vingar ou perdoar. É um grande dilema que nós temos quando alguma coisa acontece que nos aborrece, alguma coisa que acontece que rompe um relacionamento e nós não sabemos como agir naquele momento. Pode ser que o nosso comportamento seja motivado por uma situação. Tem uma história interessante a ser contada. Na época da Segunda Guerra Mundial, um pastor entrevistou algumas pessoas que participaram, alguns franceses que participaram da Segunda Guerra Mundial. E um deles contou o que ele fazia, qual era a função dele. A função dele era a seguinte: depois que o exército passava e havia batalha, ele vinha atrás procurando se havia ainda algum sobrevivente. Se tivesse algum sobrevivente, ele mataria, porque não poderia deixar ninguém para trás. Passaram-se os anos e esse homem se converteu. E quando ele se converteu, foi sobre perdão, perdoando os alemães, que foram aqueles que atacaram a França, perdoando porque eles maltrataram seus familiares, maltrataram os seus amigos e alguns morreram, maltrataram o seu país e muitos da sua nação morreram, mas ele conseguiu gerar perdão em meio a um trauma tão grande que ele foi obrigado a passar quando a invasão aconteceu no seu país. Como que a gente lida com esse tipo de coisa? Quando a gente se converte, algumas coisas que nós carregávamos, uns pesos que nós carregávamos de maneira desnecessária, a gente pode se livrar deles, gerar perdão, até perdão em nossas atitudes, o que nós fizemos, e pararmos um instante e refletirmos: será que eu deveria agir dessa maneira? Será que eu deveria mudar o meu comportamento? A história contada aqui é uma história verídica. Quantos passaram pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira Guerra Mundial e outros conflitos que existem no nosso dia a dia? Como gerar perdão naquele que te causou um dano, seja de valores ou também de pessoas queridas que se perdem pela violência do outro, pela ignorância do outro? Como gerar perdão? Entendo que quando nós aceitamos Jesus, nós estamos num nível completamente diferente, comparados ao Senhor Jesus, seguindo Ele como exemplo e ensinando para mim e para você a perdoar. Muitos, após serem magoados, feridos, ofendidos ou humilhados por alguém, preferem a vingança no lugar do perdão. Quer ser feliz por um momento? Procure vingança. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Eu vou repetir. Quer ser feliz por um momento? Procure vingança. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Pode ser que a minha atitude de vingança naquele momento me traga um grande alívio, porque assim eu agi, eu não sou pessoa sem sangue, eu tenho coragem, eu ajo, eu não deixo para trás as coisas que acontecem, mas você carrega um grande problema, porque amanhã ou depois as consequências disso vêm. Não temos o direito à vingança, pois não julgamos com justiça. Isso é algo que pertence a Deus, pois conhecemos aquele que disse, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 30, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Deixamos para Deus a vingança e Deus age. Deus age em nosso favor, Deus nos sustenta, Deus faz milagres acontecerem, momentos de pânico que nós passamos, de dor que nós passamos, de perda que nós passamos. O Senhor Jesus pode retribuir isso com amor, com mudança de vida, uma mudança de caráter, que tanto nós precisamos. Perdoar é nós estarmos subindo um degrau a mais. Perdoar é eu conseguir olhar para o outro e não ter raiva. Não é ter amnésia, esquecer o que aconteceu, mas olhar para outra pessoa e saber que eu posso ser melhor do que ela e que ela pode ser melhor do que tem sido em suas ações. Quando uma pessoa nos ofende e não procuramos vingança, Deus assume a vingança em nosso lugar. A Bíblia fala sobre isso, sobre o agir de Deus. Jesus perdoa na cruz e a maior ação do Senhor Jesus foi a de perdão por mim e por você. Perdoar na cruz. Mateus 6,15 nos diz, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial
não lhes perdoará as ofensas. Se nós não perdoarmos nossos relacionamentos, que são tantos, algumas vezes estão conturbados, algumas vezes estão difíceis, algumas vezes a gente tem que fazer de conta que não está ouvindo, porque é um absurdo tão grande, mas na maturidade da fé e na maturidade como pessoa, eu posso parar um momento e entender, esta pessoa que está me ofendendo agora, que está agindo agora desta forma, ela não está em si, ela está desequilibrada por algum instante. Se nós pudéssemos pegar essa pessoa por um momento, sentar ao nosso lado e conversar mesmo e dizer assim, olha, o que está acontecendo contigo? Qual o problema que está te ofendendo? Uma vez eu fui ofendido por uma pessoa, e muito ofendido. Ela me xingou, ela falou várias coisas. Eu estava dando aula numa classe, depois que terminou, eu achei ela que estava estranha. Fui falar, ela me ofendeu inúmeras vezes. Deixei falar uns 10 minutos. Depois fiz a seguinte pergunta para ela. O que está acontecendo? E ela começou a chorar. Porque eu sabia que aquela ofensa não era para mim, ela queria despejar aquilo em alguém. Ela começou a compartilhar que o problema dela era em casa. Ela saiu de casa brigado com o pai, brigado com a mãe, brigado com o irmão, e estava sem jeito de voltar para casa. E o primeiro que encontrou pela frente, que fez uma pergunta, jogou as pedras. Quantas pedradas nós recebemos? E não é para a gente a pedrada, mas a gente absorve ela. Mas a gente pode ter um instante e perguntar assim, para quem que é essa pedra? Para quem ele tem que procurar e resolver esse problema? Porque você está tratando com a pessoa errada. E a palavra nesse tempo é que você pensa a respeito disso. Se vingar ou perdoar, a nossa ênfase sempre será perdoe. Se aproxime mais do Senhor Jesus Cristo, seja igual a Ele. Tenha mansidão. A mansidão que vem dele. Mansidão não é ser tolo, mansidão não é ser sem inteligência alguma, mansidão não é você deixar de agir, mas é saber agir na hora certa. Haja na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te use para a honra e para a glória dele. Amém e amém.